Estudo Bíblico Lucas 2. O nascimento de Jesus, capítulo 2, versos 1 a 20. Verso 1. Um decreto de César Augusto. Lucas é o único autor dos evangelhos que data o seu material, relacionando-o com o imperador reinante, capítulo 3, verso 1. Decreto, no grego, dogma, uma ordem imperial. César Augusto, o primeiro imperador de Roma que reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Toda a população. Isto significa todo o império, não todo mundo conhecido. Recensear-se. Augusto ordenou que se fizesse um recenseamento do império, o qual serviria de base para o lançamento dos impostos. O decreto foi assinado em cerca de 8 a.C., mas provavelmente não entrou em vigor senão alguns anos mais tarde. Verso 2. Quirino era governador da Síria. Publius Sulpicius Quirinius foi eleito governador da Síria em 6 depois de Cristo e realizou um recenseamento na Judéia naquela ocasião. Há boas evidências de que ele foi governador 2 vezes e que o seu primeiro governo foi de 4 a.C. a 1 depois de Cristo. O recenseamento anterior devia estar terminando quando ele assumiu o governo pela primeira vez, já que eram feitos com intervalos de 14 anos. Verso 3. A sua própria cidade. Na Judéia, cada homem voltava à cidade dos seus ancestrais, onde ficavam guardados os registros de sua família. Verso 4. Galileia. Era a região à volta do lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Tinha uma grande população gentia e desde o tempo dos profetas era conhecida como Galileia dos gentios. Isaías 9, verso 1. Nazaré, uma cidade nas colinas da Galileia, localizada sobre a estrada comercial que ia das planícies costeiras até Damasco e o Oriente. Judéia, a província ao sul da Samaria e ao norte de Edom e do deserto, limitada ao oeste pelo Mediterrâneo e a leste pelo Rio Jordão e o Mar Morto. Belém, o lar de origem da família de Davi. Verso 5. Sua esposa. Veja capítulo 1, verso 27. Verso 7. Seu filho primogênito. Subentende-se que Maria teve outros filhos mais tarde. Marcos 6, verso 3. O nascimento da criança é descrito com simplicidade. Havia tiras de pano que envolviam o bebê, costume ainda presente em algumas culturas orientais. A ausência de faixas era um sinal de pobreza ou falta de cuidado da parte dos pais. Ezequiel 16, 4. Manjedoura, local de alimentação dos animais. Esse fato pode indicar que José e Maria deviam ter se abrigado num estábulo. A tradição diz que foi numa caverna na encosta da montanha, atrás da hospedaria, possivelmente usada para abrigar animais. Não havia lugar para eles na hospedaria, possivelmente porque havia muitas pessoas retornando à sua antiga cidade para registrar-se no censo. Verso 8. Guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Belém ficava perto de Jerusalém e muitas das suas ovelhas usadas nos sacrifícios do templo vinham de lá. As colinas ao redor eram pasto de boa qualidade e os pastores trabalhavam nessa área dia e noite durante o ano inteiro. Portanto, não é possível chegar a qualquer conclusão a respeito da época do ano de nascimento de Jesus com base no fato dos pastores estarem nos campos quando os anjos apareceram. Os anjos anunciaram a chegada do Messias a esse grupo que era desprezado pela sociedade da época. Verso 9. Anjo. O anjo é um mensageiro.
No Novo Testamento, um anjo é comumente um mensageiro sobrenatural de Deus. A visita celestial foi assessorada com o brilho da glória divina que estava presente quando Deus se manifestou. Êxodo 16, 10, 20, 18, 40, 34, 2 Crônicas 7, 1, Ezequiel 1, versos 27 e 28. Verso 10. Não temais. As palavras do anjo foram as costumeiras palavras de saudação diante de homens que ficariam aterrorizados com tal aparição. Capítulo 1, versos 13 e 30. Boas novas para todo o povo. A frase grega se refere normalmente a todo o povo de Israel. Verso 11. Salvador. Jesus é chamado Salvador só 2 vezes nos 4 evangelhos. João 4,42. No Velho Testamento, Deus foi o Salvador do seu povo. Isaías 25, 9 e 33, 22. Enquanto os profetas o consideravam principalmente como um salvador da opressão política, Lucas alarga o conceito apresentando Jesus como salvador do pecado. Cristo, o Senhor. Cristo significa ungido, o Messias de Israel, que era o libertador prometido. Senhor. Termo regularmente usado na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, porque o próprio nome de Deus é convencionalmente traduzido Senhor com letras maiúsculas. Um título que os pagãos gregos aplicavam aos seus reis, os quais eles saudavam como se fossem deuses. Para o cristão, há um só Senhor, que é Cristo. 1 Coríntios 8, 6. Verso 12. E isto vos será por sinal. O sinal os capacitaria a encontrar o menino e provaria a verdade daquilo que o anjo estava dizendo. Verso 13. Da milícia celestial. Termo usado para descrever um acampamento do exército. Cristo também usou termos militares para descrever os anjos em Mateus 26, 53. A passagem de Apocalipse 5, 11 sugere que o número de milícias celestiais pode ser grande demais para ser sondado pela mente humana. Sendo um termo militar, é significativo que uma milícia anuncie a paz. Verso 14. A paz anunciada é a paz com Deus, uma paz que Cristo traria. Verso 14. Paz entre os homens a quem Ele quer bem. A paz não foi dada aos homens que têm boa vontade para com Deus, mas aos homens que Ele está inclinado a favorecer, no sentido de que é pela graça divina e não pelo mérito humano que somos favorecidos. Verso 15. Nos deu a conhecer. Os pastores não duvidaram da realidade da proclamação do anjo, mas aceitaram-na literalmente e foram procurar Jesus. Verso 19. Maria guardava em seu coração. O aparecimento dos visitantes celestiais aos pastores confirmou o segredo misterioso da anunciação. Verso 20. Lucas frequentemente menciona louvores a Deus. Capítulo 5, versos 25 e 26, capítulo 7, verso 16 e 13, verso 13. A apresentação no templo, capítulo 2, versos 21 a 40. Verso 21. Completados 8 dias. Assim como João, Jesus recebeu seu nome de acordo com a mensagem de Gabriel, capítulo 1, verso 13, 59 a 63. Jesus foi circuncidado no 8º dia, como prescrevia a lei. Gênesis 17, verso 12, Gálatas 4, versos 4 e 5. A circuncisão deve ter acontecido em Belém. Verso 22, os dias da purificação. De acordo com a lei de Moisés, a mulher que tinha um filho do sexo masculino era considerada imunda durante 7 dias. No 8º dia, a criança era circuncidada e ela ficava imunda por mais 33 dias, guardando-se de tocar coisas santas.
Estes períodos eram dobrados quando nascia uma filha. Levítico 12, versos de 1 a 5. Passado esse tempo, ela oferecia um sacrifício no templo e era cerimonialmente purificada. Levítico 12, versos 2 a 6. O sacrifício oferecido era na proporção da capacidade financeira da família. Verso 24. Um par de rolas. A oferta das aves indica que José e Maria eram pobres. Levítico 12, 8. Para a apresentação da oferta, eles viajaram a Jerusalém, que distava apenas algumas milhas de Belém. Verso 25. Simeão. Simeão devia ser um Hasidim, adorador de Deus sincero e dedicado, que guardava a lei tanto no espírito como na letra. Justo expressa sua atitude em relação aos homens, temente sua atitude para com Deus. Consolação de Israel. O esperado Messias, Isaías 25, 9, 41 e 2, 66 de 1 a 11, que libertaria os judeus do poder dos seus opressores. Verso 26, revelara-lhe. Uma profecia individual especial fora dada a Simeão como recompensa pela sua devoção. Verso 28, louvou a Deus dizendo. As palavras de Simeão, como os salmos de Davi, foram ditas em poesia hebraica. Seu louvor é chamado de Nunc Dimittis, por serem essas as primeiras palavras de sua poesia na tradução para o latim. Verso 30, a tua salvação. Esta frase significa que a criança que ele viu traria a salvação de Deus à humanidade. Verso 31, todos os povos. A frase é plural e se refere aos gentios, bem como a Israel. Verso 32, luz para a revelação aos gentios. Simeão percebeu o verdadeiro propósito de Deus de alcançar os gentios além de Israel. Lucas, um gentio, devia estar especialmente interessado em sua profecia. Verso 34. Jesus não era apenas outra criança judia, mas era o pivô da fé. Aqueles que crescem nele subiriam às novas alturas, Efésios 2,6. Aqueles que o rejeitassem teriam nele uma pedra de tropeço, 1 Pedro 2, verso 8. Verso 35, uma espada. Simeão deu uma indicação de que Maria sofreria profunda tristeza por causa de Jesus, pois tudo isso não seria sem custo para ela, quando visse seu filho rejeitado e crucificado. João 19, 25. Verso 36. Uma profetisa chamada Ana. Tanto no Velho como no Novo Testamento, as mulheres recebiam dons proféticos. Débora, Juízes 4:4, foi uma das primeiras líderes de Israel, e as filhas de Filipe, o evangelista, também profetizavam, Atos 21:9. Nesse tempo, antes da descida do Espírito Santo, profetas eram raros, mas a idosa Ana era uma profetisa. Verso 38. A redenção de Jerusalém. A grandeza da fé de Ana está comprovada por sua confiança em que essa criança era o instrumento prometido para a redenção nacional. Verso 40. Crescia o menino e se fortalecia. Lucas é a única fonte de informação sobre a infância de Jesus. Todos os tipos de lendas fantásticas sobre a juventude do Nosso Senhor têm sido escritos e publicados nos evangelhos apócrifos, mas nenhuma delas aparece nas Escrituras. A visita a Jerusalém, capítulo 2, versos 41 a 52. Verso 41. A Páscoa era uma das 3 festas que tinham de ser observadas em Jerusalém. Êxodo 23, versos 14 a 17 e 34, verso 23. Verso 42.
Subiram segundo o costume da festa. Judeus devotos costumavam assistir à Páscoa em Jerusalém. Jesus, tendo 12 anos de idade, estava se aproximando da idade normal para ser aceito no judaísmo como filho da lei, que o tornaria um membro efetivo dessa comunidade religiosa. Verso 43. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Lucas não diz por que Jesus ficou para trás ou como José e Maria o deixaram. Porém, numa grande caravana, seria fácil supor que o menino estivesse com seus amigos. Como qualquer menino normal, deve ter ficado fascinado com as vistas da cidade. É mais provável, contudo, que ele tenha se interessado particularmente pelo ensinamento dos rabis. Verso 46. O acharam no templo. O pátio do templo era comumente usado para o ensino. Jesus tanto ouvia como fazia perguntas, mostrando determinação em aprender. Na educação judaica, dava-se ênfase à discussão de problemas e isso talvez esteja por trás da referência à sua inteligência e às suas respostas. Verso 47. Verso 48. Filho, por que fizeste assim conosco? Como qualquer mãe de verdade, Maria sentiu a falta dele quando a caravana parou no fim do dia. Obviamente, os pais de Jesus ficaram preocupados. Verso 49. Casa de meu pai. Dá a entender que o jovem tinha uma percepção clara do seu relacionamento com Deus. Ele ficou admirado porque Maria e José não tinham compreendido esse relacionamento e fê-los lembrar que, sendo Deus o seu verdadeiro pai, ele pertencia à casa de Deus. Verso 50. Não compreenderam. José e Maria não compreenderam o significado completo das palavras de Jesus, que foram o primeiro sinal registrado de sua crescente independência. João 2, verso 4. Verso 51. E era-lhes submisso. A independência de Jesus não era rebeldia. Ele voltou a Nazaré e ficou com a família, sendo filho submisso e obediente até o começo do seu ministério público. Maria guardava todas essas coisas no coração, embora não compreendesse o significado. Maria não se esqueceu das palavras de Jesus. Talvez Lucas fosse informado diretamente por ela. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não deixou de ser Deus e nem se despiu de atributos divinos para que se tornasse homem. Do contrário, ele assumiu a natureza humana, uma adição e não uma subtração, e submeteu o uso de seus atributos divinos à vontade do Pai. João 5,19, verso 30, João 8, verso 28, Filipenses 2, versos 5 a 8. Cristo estava, portanto, sujeito ao processo normal de crescimento humano, e por isso Lucas destaca o seu desenvolvimento integral nos âmbitos físico, intelectual, social e espiritual.